E aí você está dizendo, eu queria entender como você pensa, que uma vez que você é salvo por Cristo, esse sangue de Cristo te salvou... Eu acho que essas perguntas é melhor o Juan fazer. É verdade. Tá como mediador. Porque, assim, todo pecado é uma impureza, e impureza não entra no céu. Como que uma pessoa que morre com esse pecado que não leva à morte entra no céu se ela tem uma impureza? Bom, o purgatório não existe e não tem nenhum lastro na Bíblia. Primeiramente, quero explicar o purgatório, que muitos protestantes erram ao explicar o purgatório. Eles acham que é uma segunda chance, e não é assim. Na doutrina católica, o purgatório são pessoas que já estão com a salvação garantida, porém ainda têm pecados oriveniais para serem purificados, para depois ela ter acesso ao céu. Ariel, E quando a gente vê... Quando alguém chega e fala assim, pô, o purgatório existe, eu sei que no catolicismo é uma doutrina muito cara, né, o purgatório. Sim. E aí você fala, não existe, tal, não sei o que. Tá, mas como que você fundamenta? Vamos lá. Bem, vamos lá. Acho que a gente tem que começar primeiro pelo que a gente tem em comum. Tá dando pra ouvir direitinho aí o áudio? Da última vez, eu acho que tava falando meio longe aqui. Acho que tá bom, eu né? acho que tá bom, né? Tá bom? Se precisar, vocês avisem aqui. O ponto que a gente tem em comum, que é na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está escrito assim: como está determinado, cada um morre apenas uma vez e depois vem o julgamento. Então, tanto católicos quanto evangélicos, ortodoxos, todos concordamos que o homem morre e depois vem o juízo. O homem morre e ele se encontra diretamente com Deus. Só que para encontrar a Deus, para entrar na Jerusalém Celeste, o livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 27, diz: nunca entrará nela, na Jerusalém Celeste, o que é impuro, nem alguém que pratique a abominação e a mentira. Algumas traduções trazem, não entrará nada de impuro. Ou seja, assim como ele morre, ele já vem o julgamento, e nada de impuro pode entrar no céu. Só que a primeira carta de São João, no capítulo 15, versículo 16, traz versículos aqui bem misteriosos, que são os seguintes: se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele ore, e Deus dará a vida ao irmão. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste pecado que eu digo que se deva orar. Toda injustiça é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Então São João faz uma distinção aqui entre pecados que levam à morte. Lembramos que na Bíblia muitas vezes essa palavra aparece com o sentido de condenação ao inferno, né? A pessoa que realmente morre de vez, né? Mas ele diz que tem pecados que são, bem, toda injustiça é pecado, mas que não levam à morte, ou seja, a pessoa vai para o céu, só que essa pessoa está impura, ela precisa de uma purificação. Nós sabemos que o justo peca 7 vezes ao dia e 7 vezes se levanta. Então todos nós cometemos impurezas, cometemos pecados, nem todos eles levam à morte, mas alguns nós morremos com uma pena deles ainda e é necessário que ela seja purgada. Essa pena precisa ser purgada pelo sangue de Cristo, que só Ele tem poder para perdoar pecados. Precisa de uma graça de Deus para perdoar esses pecados, para queimar essa pena. Daniel diz que à frente de Deus vem rios de fogo, ou seja, a pessoa quando entra em contato com Deus, esse fogo, se tiver alguma impureza na frente dela, essa impureza é purificada. Se essa pessoa está viva diante de Deus, como diz aqui São João, e ainda tem alguma impureza, é necessário que essa impureza seja lavada. Isso é o purgatório. Ok. Juan, purgatório existe? Você, como protestante, vai defender que não? E aí, como que você defende essa ideia? Bom, o purgatório não existe, não tem nenhum lastro na Bíblia. Primeiramente, quero explicar o purgatório, que muitos protestantes erram ao explicar o purgatório. Eles acham que é uma segunda chance, e não é assim. Na doutrina católica, o purgatório são pessoas que já estão com a salvação garantida, porém ainda têm pecados oriveniais para serem purificados, para depois ela ter acesso ao céu, né? E quando a gente vê na Bíblia, a gente vê que pessoas que são salvas por Cristo, elas tiveram parte com Ele na cruz. Você concorda comigo? Sim. Na cruz. Em Colossenses 1, 22, fala que Cristo na cruz já nos reconciliou. E se Ele nos reconciliou, Ele nos tornou santos, justificados, inculpáveis e irrepreensíveis. Logo, sendo justificados, temos acesso ao céu e não a um lugar intermediário. Porque Cristo na cruz ele já leva a culpa e o pecado. Portanto, não tem como ter aqui um lastro bíblico sobre um lugar intermediário chamado purgatório, onde a pessoa justificada, que foi alcançada pela cruz de Cristo, ela tem que passar por um processo de purificação para poder acessar o céu. Inclusive, eu queria que o Ariel me desse bases bíblicas muito fortes para embasar aqui um purgatório, coisa que eu não vejo. Você diz que Colossenses diz que nós que já somos justificados não precisamos de purificação.
Mas o próprio São Paulo diz que completa em sua carne o que falta à paixão de Cristo. Não no sentido, é claro, né, de que falte alguma coisa para Jesus, todos concordamos. Mas existe um processo de purificação que acontece durante essa vida. São Paulo também diz que ele dá um alimento para crianças, né, quando ele está conversando com aquelas pessoas que são menores na fé. Depois essas pessoas vão crescendo e ele vai dando alimentos maiores para que nós cheguemos à medida de Cristo. Então esse absolutismo, assim, sou justificado, já sou santo, não existe. Precisa de uma justificação. E eu queria que você desse a sua interpretação para essa passagem da carta de São João que eu trouxe, de que há pecados que levam à morte e outros não. Todo pecado é uma impureza e impureza não entra no céu. Como que uma pessoa que morre com esse pecado que não leva à morte entra no céu se ela tem uma impureza? Na verdade, a pessoa que pecou do pecado que não leva à morte são os pecados que nós cometemos no dia a dia. O pecado que leva para a morte ali, claramente, é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, né? Então, quando Paulo fala sobre a purificação, é um processo que todo cristão sofre durante a sua vida, mas como você bem disse, durante a vida, não num pós-morte. Paulo nunca vai falar de uma purificação pós-morte, isso não existe na Bíblia. Então, a pessoa que cometeu um pecado imperdoável, como, por exemplo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, para ela já não tem perdão nem oração. Agora, os outros pecados que nós cometemos, aí sim, tem arrependimento em vida. A Bíblia nunca vai apresentar um arrependimento, uma purificação pós-vida. Mas a igreja também não prega isso sobre o purgatório, né? Alguém que não está arrependido em vida não pode entrar no céu. O que nós temos são essas penas que a pessoa precisa purgar. A igreja não diz que a pessoa não se arrepende e no céu ela tem uma segunda chance. Isso é um desconhecimento do que é a doutrina do purgatório. Então, mas quando a Bíblia fala que nós somos justificados e nos arrependendo dos nossos pecados, nós somos lavados, então purificados, e a gente já não tem a culpa em nenhum pecado. Você acha então que uma pessoa que vai para o céu, ela não tem pecado mais nenhum? Ela não tem... No dia que ela morre, por exemplo, ela não cometeu pecado algum. Está completamente pura, não tem nenhum problema. Já pode ir direto para o céu. Então, na linguística grega, existe dois tipos de pecado. O pecado, que é o tropeço, e a iniquidade, que é o pecado deliberado. A pessoa que está em pecado deliberado, ela não alcança arrependimento. Agora, a pessoa que comete o pecado em si, ela tropeça, alcança o arrependimento, ela se purifica e ela tem acesso ao céu diretamente, através da justificação de Cristo pela cruz. Deixa eu entender uma questão. Ariel, você está falando do pecado, que a pessoa comete pecado Sim. depois de ter Cristo como Salvador. Exatamente. Óbvio, todos nós concordamos, né? Como a carta aos Hebreus diz, inclusive, né? Que uma coisa é você pecar antes do batismo, outra... Ninguém está defendendo que a pessoa que depois nunca peca. Acho que nisso, no que todo mundo concorda. Então, no que todo mundo concorda é que o salvo, mesmo depois da experiência com Cristo, ele comete erros. Sim. E pecados. A Igreja Católica parece que divide o pecado em dois tipos de natureza. Sim, é como São João faz aqui, né? Pecados que levam à morte são os que são diretamente contra os 10 mandamentos, são os pecados mortais, e pecados veniais que, de alguma forma, contrariam esses 10 mandamentos, mas não diretamente, né? E aí você está dizendo, eu queria entender como você pensa, que uma vez que você é salvo por Cristo, esse sangue de Cristo César, te salvou... eu acho que essas perguntas é melhor o Juan fazer. É verdade. Você está como mediador. É que assim, vocês estão conversando e não está saindo, eu queria fazer uma pergunta que norteasse... Para dar um pouco mais de tempo. Isso. Eu te entendo também. Então vamos lá. Se você quiser, a gente pode, talvez, definir 5 minutos para cada um, para que a gente possa discorrer, né? Para que possa falar um pouco mais. Eu quero fazer uma pergunta. A pergunta é, eu queria entender como que o católico entende e como que o protestante entende. Eu me converti, por exemplo, e tenho Cristo como Salvador. O protestante entende que eu peco depois dessa experiência. O católico entende que eu peco depois dessa experiência. Isso é uma base comum. Isso, até aqui é comum. Se todos vocês entendem assim, por que para você tem a necessidade do purgatório e para ele não? Essa é a pergunta que eu queria deixar para vocês dois. São Paulo também fala de uma pessoa que ele entrega a Satanás para que ela possa ser salva. Ele traz isso em uma das suas cartas. É da carta aos Coríntios. Verdade, Coríntios 5. Então, quando nós cometemos pecados, nós precisamos nos arrepender. E esse arrependimento vem através dessas boas obras, através da penitência. Toda penitência que uma pessoa faz, ela faz pela graça de Deus. Nele nos movemos, existimos, respiramos e agimos. Então, tudo que nós fazemos de bom é graça de Deus. Isso é doutrina católica, a gente não acha que é a pessoa ali com a força dela que vai fazer alguma coisa
que vai salvá-la. Mas é necessário que ela tenha esse arrependimento, que ela receba a purificação de Deus também através dessa penitência. E tem pessoas que morrem sem conseguir fazer essa penitência, elas morrem com pena acumulada. E o purgatório é o local onde ela... A gente fala local, né, mas não é um lugar físico, afinal de contas são almas, né? Então as almas não ocupam um lugar, elas têm um estado. Então o estado da pessoa que entra em contato com Deus, e ao entrar em contato com o nosso Deus, que é fogo, se ela ainda tem dá penas... oportunidade a ela para não é oportunidade, assim, se ela ainda tem penas, ela já está salva, né? Se ela entra em contato com Deus, é porque ela já está salva. Disso Deixa eu terminar aqui, deixa eu terminar. Então, ela entra em contato com Deus, se ela tem alguma impureza, Deus, em sua misericórdia, pelos méritos da sua cruz, lava as penas dessa pessoa. É parte do sacrifício de Cristo. Eu vou deixar essa mesma pergunta para você, para não parecer que eu estou sendo perseguindo. O pessoal vai cair no chat aí. Porque eu queria entender essa lógica, porque agora sim a gente consegue, a partir daí, conversar. Não, o que ele explicou, a gente já entende. Foi que nem eu expliquei no começo como funciona o purgatório. Ele não é uma segunda chance, são pessoas que já estão salvas, mas precisam se purificar de pecados veniais. Agora o problema é você achar na Bíblia essa purificação acontecendo pós-morte. É isso que você não vai encontrar na Bíblia. É o que eu estou te pedindo desde o começo. Muito bem, então vamos pegar alguns versículos, né? Vamos primeiro para Mateus 12, você deve conhecer essa passagem. Sim. Em Mateus 12 nós temos o seguinte, Jesus falando sobre o pecado contra o Espírito Santo. E ele diz o seguinte aqui no versículo 32. Mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem, isto lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Aqui nosso Senhor faz uma distinção de dois tempos, este mundo e o mundo que há de vir. Aqui nós já vemos que tem coisas então que podem ser purificadas aqui e outras lá. Não é que é um pecado que a pessoa não tenha se arrependido ainda, né? Ela precisa se arrepender para poder entrar no reino dos céus, e mesmo que passando por esse fogo purificador. Mas ele faz uma distinção entre coisas que podem ser perdoadas aqui e coisas que podem ser perdoadas no outro século, no outro mundo. Isso já é uma base aqui para mostrar que tem sim um tipo de purificação em outro momento. Então, isso não é base para mostrar uma purificação pós-morte, porque o termo não será perdoado nesse século nem no vindouro, é um termo judaico para dizer que nunca haverá um perdão, ou, por exemplo, nem agora, nem depois e nem nunca. Até porque no século vindouro, ali no grego, a gente vê a palavrinha aion, que é no para sempre. Você fala grego? Eu não sou um expert em grego, mas eu pesquiso muito. Entendi. Então, a gente vê que nesse século vindouro, principalmente na gramática grega, está trazendo já o aspecto da eternidade. Já aconteceu a parousia de Cristo, que é a volta de Cristo, o harpazo, né, que é o arrebatamento. E se aconteceu o arrebatamento, aconteceu a ressurreição dos justos, né, todos os justos. E se aconteceu a ressurreição dos justos, os que morreram em Cristo, logo, se existe um purgatório, todo mundo que está no purgatório foi ressuscitado na volta de Cristo. Sim. Então, depois da volta de Cristo, não há o que se falar em purgatório. Então, depois que o Cristo volta, ele ressuscita os seus mortos. Os que estiverem vivos ainda forem transformados e eles vão até as nuvens, até os ares, que a Bíblia chama isso de harpazo, e aí a gente traduz como arrebatamento. Então, após isso é que vem o século vindouro, que é o aion, a eternidade. Então, não tem como falar aqui de pecados que serão perdoados no século vindouro. Você pode explicar um pouquinho melhor isso da gramática? Porque aqui está escrito este século e o século vindouro. O que isso significa para você, então? O que significa essa palavra grega para você? O aion significa eternidade, o fim consumação dos séculos, eternidade, para sempre. Ou seja, não será perdoado nem aqui, nem no século nem vindouro. Nunca, foi que eu não expliquei para você. Nem aqui, como se fosse nem aqui, nem na China, vamos dizer assim. É tipo assim, nem no presente e nem no porvir. Que seria depois da parousia de Cristo. Tá, entendi. Então, primeiro, sobre essa sua interpretação de arrebatamento e tudo mais, isso não tem muito sentido com base em outras partes da Escritura. Por exemplo, em 1 Coríntios 15, São Paulo diz o seguinte, no versículo 51, vou ainda revelar-vos um mistério, nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num instante, num piscar de olhos, ao soar da trombeta final, pois a trombeta soará, o juízo final, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos nesse momento, nós seremos transformados.
Com efeito, é preciso que este ser corruptível se vista de incorruptibilidade, e este ser mortal se vista de imortalidade. Ou seja, é num piscar de olhos vem o juízo final. É como Nosso Senhor também diz em Mateus 24, Mateus 25, sempre que ele fala da parousia. Em João, quando ele fala que os mortos ressuscitarão, uns para a glória, outros para a morte. Então não cabe essa sua interpretação. Outra coisa sobre o termo aion. Você comentou que é um estudioso de grego, então eu trouxe para você aqui alguns paralelos do termo aion, que você pode dar uma olhada em outras passagens da Escritura, que nós vamos ver que ela tem sim o sentido desse mundo, desse século e a eternidade. Ou seja, Jesus está falando de duas realidades, o tempo presente e o tempo final, o tempo do juízo final. A primeira delas é o Evangelho de São Marcos, no capítulo 10. Vamos lá, São Marcos, capítulo 10, no versículo 30. Quem tiver com a Bíblia em casa pode pegar para dar uma olhada aqui também. E quem tiver acesso a esses aplicativos aí que mostram o significado de cada palavra, também pode conferir. Embora, está aqui o pastor César, que é professor de hebraico, vai concordar comigo que olhar palavra a palavra, só pesquisando num site, não é realmente uma forma de se aprender uma língua antiga. Você precisa entender o contexto, aprender como as palavras se relacionam umas com as outras, senão você acaba trazendo algumas interpretações equivocadas, como essa que você trouxe aqui. Se a gente vai para Marcos 10, versículo 30, nós temos aqui, um pouco mais acima, né? Vamos pegar o versículo 28. Pedro começou a dizer-lhe, é o episódio do jovem rico, olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, ninguém que deixe casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do evangelho, ficará sem receber 100 vezes mais. Neste tempo agora, aion, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, aion, a vida eterna. Porém, muitos dos primeiros serão os últimos e os últimos serão primeiros. Ou seja, nesse versículo aqui, a gente vê especificamente que ele está falando desse mundo e do mundo futuro. Ou você acha que as pessoas que ele não está falando da vida eterna quando ele diz o mundo futuro, é algum outro mundo? Ou ele não está falando do nosso tempo presente, quando ele diz que a pessoa vai receber muito mais agora com perseguições? Aqui o termo aion é usado desse modo. Da mesma forma, em Lucas 18:30, em Romanos 12:2, em 1 Coríntios 3:18. Sempre aparece esse termo como falando desse século e do século vindouro. Não tem esse sentido de nem aqui nem na China, isso não existe. É o sentido desse mundo e o mundo após a ressurreição. Ok, Rua. Não, primeiramente, o texto que você leu de Coríntios, onde os corpos são transformados, você tem que conectar com 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 18, onde o apóstolo Paulo diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram, não é um juízo final, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O juízo final vem depois do milênio. Mas isso não está na Bíblia? Está na Bíblia, sim. Ué, os textos que você trouxe agora não estão fazendo essa distinção. Estou falando da volta de Cristo, da parousia. O texto que você leu agora diz isso, que existe um arrebatamento e depois o juízo final? Não, São Paulo está falando de todos. Eu estou falando que existe um arrebatamento quando Cristo voltar, que é o arrebatamento dos justos ali, é o harpazo, né, no grego. Então, se há um arrebatamento dos justos aqui, então todo mundo que está num suposto purgatório foi arrebatado, ressuscitado e arrebatado, né? Logo, não tem o que se falar do século vindouro, visto que aion, né, em toda a sua totalidade, principalmente nos lexos aqui, quer dizer, ó, sem começo e nem fim, aquilo que sempre tem sido e sempre será, sem começo, sem fim, nunca termina, eterno. Então, quando a Bíblia trata de passagens que falam de século vindouro ou consumação dos séculos, está sempre atrelando isso já para a eternidade, onde concorda, então? depois da volta de Cristo, onde os mortos já foram ressuscitados. Então não tem pecados que podem ser perdoados aqui e outros nessa situação. Não, a Bíblia não fala isso. Fala, tá aqui, eu acabei de mostrar para você. Não, você não mostrou. Mateus 12, de novo, vamos ler de novo, já que você esqueceu. A gente vai lá então, para Mateus leia 12. para mim. Ó, vamos lá, Mateus 12, versículo 32. Mesmo que alguém fale alguma coisa contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Você acabou de ler a definição aqui de aion no dicionário, e ele está se referindo ao momento da ressurreição. Então,